Boa noite, povo de Deus. É uma alegria muito grande ter recebido esse convite, porque é sempre bom estarmos partilhando a palavra de Deus. E você que está aqui e acha que veio porque alguém empurrou, por obrigação ou por qualquer outro motivo, saiba, Deus que te escolheu e te chamou para estar aqui, por isso já sinta-se muito feliz. No mundo que está perdido, diante de tantas situações, você foi encontrado por Jesus. Por isso, desde esse momento e até o fim da sua vida, sinta-se sempre muito feliz por ter sido encontrado. Meu nome é Roberto, eu tenho 33 anos, sou casado, pai de 4 filhos. Agora, recentemente me mudei para a cidade de Águas Mornas, moro e trabalho lá. Fiz o 14º sênior. Roxo é a cor mais bonita desde aquele encontro, glória a Deus. E sirvo também no movimento chamado Renovação Carismática Católica há mais ou menos 18 anos. 18, 19, estou ficando velho e vai perder as contas. Mas também não importa. Meus queridos, o Senhor nos trouxe aqui para meditar sobre um assunto que é visto por um ângulo muito específico. Quando é visto e quando é mencionado. O Senhor quer nos falar hoje sobre castidade. Quem é que sabe definir o que é castidade? Quem gostaria de tentar? Pois é. Meus queridos, castidade é uma virtude. A virtude que nos foi dada pelo Espírito Santo para vencermos as concupiscências da carne. Sim. E castidade serve para quem é casado? Serve ou não serve? Serve para quem é solteiro? Serve ou não serve? Serve para quem é jovem? Serve para quem é mais velho? Serve para quem é ordenado? Serve para quem é leigo? Misericórdia. Vocês fizeram acampamento mesmo, é verdade? Todo mundo aqui fez? Serve ou não serve? Serve! Oh, glória a Deus, começando a viver. Queridos, castidade não é falar somente contra sexo ou sexualidade. Também passa por esse viés, mas não só por esse viés. A gente liga a palavra castidade à sexualidade porque, claro, no tempo em que estamos vivendo, nós, desde pequeninos, somos bombardeados. E não achem vocês que por causa do advento da internet, os jovens sofrem mais perigos. Não, meus queridos. Eu fui de uma geração de quem há de lembrar, anos 90 na televisão era bem pior do que é hoje em dia. Os programas de palco, as dançarinas, os dançarinos seminus, 2, 3 horas da tarde passando na televisão. Sim, revistas. Enfim, o inimigo sempre investiu em todo tipo de material para desviar a sexualidade, isso é verdade, mas castidade não trata só sobre isso. Gostaria de começar pegando a definição do catecismo da Igreja Católica. Se você não tem, adquira um. Todo bom católico deve ter um catecismo à cabeceira para meditar. Qualquer dúvida que você possa ter sobre a vida de um cristão católico foi colocado nesse livrinho amarelo. É o livro que nós deveríamos quase que decorar. Aqui tem todo o direcionamento sobre todo tipo de assunto. O Catecismo da Igreja Católica, na página 606, parágrafo 23, 37, no finalzinho vai dizer assim: a castidade é a virtude que comporta, portanto, a integridade da pessoa e a integralidade da doação. O que é a integralidade da doação e integridade da pessoa? Nós somos feitos de corpo físico e de espírito. A esse composto, corpo e espírito, chamamos alma. Meus queridos, é claro que sentimos vontades. Isso é a decorrência daquilo que chamamos de pecado original. Rememorizando bem rapidamente, eu sei que todo mundo aqui lê a Bíblia e lembra disso, mas eu vou relembrar. Lá no Gênesis, Deus nos criou com tanto amor e tanto carinho, que a hora que Ele vai nos criar, Ele vai nos dar a graça de sermos imagem e semelhança.
Veja, não somos só imagem e não somos só semelhança. Imagem tem mais a ver com o nosso composto físico, a nossa forma. Todos nós somos imagem de Deus. E a imagem não tem como ser apagada, não tem como perder. Por isso, mais pecador ou menos pecador que seja um ser humano, mais amável ou mais desprezível que seja um ser humano, ele continua sendo imagem de Deus. O que isso quer dizer? Todo ser humano, no momento que foi fecundado no ventre da sua mãe, recebe a dignidade e o merecimento da pessoa humana, ou seja, deve ser amado única e exclusivamente por ser uma pessoa humana, na sua totalidade, corpo, alma e espírito. Portanto, dignidade não é uma coisa que se adquire. Todos nós, todas as pessoas são dignas de ser amadas. Por isso, desde já, entenda, você é digno, digna, e ninguém pode arrancar isso de você, nem mesmo as suas atitudes. Então todo ser humano merece ser amado. Amém? Amém. Agora, semelhança é um pouquinho mais complicado. Semelhança é algo que nós podemos adquirir ou perder, porque semelhança se adquire com convivência. Tem uma frase de Santo Tomás de Aquino que nos ensina o seguinte: o amor é o êxodo da alma do amante para a alma do amado. O que ele quer dizer? Nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós amamos. Aí é que está. O pecado original nos tira a semelhança com Deus, a capacidade de uma vida eterna de bem-aventurança, a capacidade de uma vida inclinada para as virtudes. Sim. Portanto, a partir daquele derradeiro momento lá do Éden, o homem tem que se esforçar, trabalhar e se dedicar para desenvolver as virtudes, qualquer que seja. Porém, as virtudes cabem a todo ser humano. Não existe um ser humano que nasceu para ser virtuoso e um que nasceu para ser desvirtuoso, porque aí seria uma grande sacanagem de Deus. A pessoa nasceria condenada a uma vida de mentira, de ódio, de desvirtudes. Todos nós temos em nós a condição de sermos virtuosos, e a uma vida virtuosa ou dedicada às virtudes nós chamamos de santidade. Então, querido, se nós dissemos no começo que castidade é uma virtude, todo ser humano é capaz de ser casto. Só que, diferente dos anjos, que não têm corpo, portanto não padecem do desejo e da concupiscência, para eles é natural o desenvolvimento das virtudes, ou seja, sem esforço eles desenvolvem as virtudes. Agora nós homens não, e por isso é louvável, e até mais louvável do que as virtudes angélicas, é quando um homem, uma mulher decide encontrar o caminho da virtude, porque enquanto nós vivemos nessa terra, nossa carne vai nos desincentivar a virtude. Por isso, não é um retiro, um encontro e uma pregação que vai fazer você cruzar aquela porta cheio de virtude. Isso aqui é para incentivar e para mostrar que você é capaz. Mas se você não criar vergonha na cara e começar a resistir ao mal, e tender ao bem e praticar com todas as suas forças as virtudes, vai ser muito difícil de ter uma vida virtuosa. Tem gente que acha, por causa dos filmes e de outras espiritualidades que são pregadas porta fora da igreja católica, que é um passe de mágica, que você vai ajoelhar na frente do pregador, da coordenadora, do padre, a gente vai impor a mão e rezar, e magicamente você vai receber algo que você não tem. Isso é mentira. A virtude vem da dedicação e do esforço do homem que está diante de Deus. Porque podem existir ações boas, aparentemente. Porque sim, uma pessoa ela pode falar a verdade, pode ser honesta, mas isso pode não ser um dom espiritual. Tem como
desenvolver as virtudes que nós chamamos de cardeais. Basta você buscar a justiça, buscar equilibrar a sua vida, e você vai ter uma virtude humana, mas essa virtude não relega méritos para a eternidade. Por isso tem pessoas que pregam bem, mas não tocam o coração. Por isso tem pessoas que conseguem ter uma vida bem abastada financeiramente, conseguem ser disciplinados com dinheiro, mas mesmo assim aquela vida é tocada pela depressão, pela morte, vai perdendo sentido. É necessário que, além de nos esforçarmos para adquirir as virtudes, estejamos diante de Cristo. A união do nosso esforço com a graça de Deus é que nos permitirá ter uma vida de fato virtuosa. Eu sei, não vejo ninguém com a palavra, com a Bíblia, mas tenho o costume de andar de tê-la. Qualquer encontro que você for na igreja, leve uma Bíblia, leia a Bíblia. Quando nós queremos falar com Deus, a gente reza. Quando nós queremos ouvir o que Deus tem para dizer, nós lemos a palavra. Um cristão católico que não carrega uma Bíblia junto, que não lê ela todo dia, é como alguém que quer falar, mas não quer ouvir. Na palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Tem gente que acha que a pessoa um dia vai atingir um nível de pureza tamanho que ela simplesmente vai olhar para o lado e vai ter uma visão de uma luz, de um senhorzinho de barba branca, cabelo branco. Não, essa bem-aventurança quer dizer que a hora que você olhar para o lado, querido, em vez de você ver uma pessoa, você vai ver a imagem e semelhança de Deus. E não é ela que vai te mostrar essa imagem, é os seus olhos que estarão abertos para enxergar. Por isso, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não sei se tem algum artista na família, mas geralmente quando a pessoa pinta um quadro, faz um desenho, ela imprime características dela naquele desenho. Por isso que um artista geralmente tem um padrão. Quando Deus criou o mundo, Ele foi imprimindo a presença e a imagem dele em tudo que foi criado. Todas as coisas criadas carregam uma centelha divina, de forma que não dá para entender uma pessoa que chega e pede: eu quero ver Deus. Até Jesus Cristo ficou meio estupefato quando o discípulo chega para ele: então mostra-nos Deus e isto basta. Jesus diz: mas como mostra-nos o Deus? Quem vê a mim vê ao Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Por isso no Velho Testamento a briga contra as pessoas que faziam imagens de deuses, porque se inventava gente com cabeça de animal, animal com cabeça de gente, se inventavam seres que não existiam para se adorar, quando Deus é que fez a primeira imagem. Sim, a primeira imagem que é citada na Bíblia foi feita pelas mãos de Deus. Você sabia disso? Você quer ver isso? Olha para o lado, olha para o lado, olha para o outro. Está aí a imagem de Deus. Mas por que nós não enxergamos assim? Por que é tão difícil? Nos falta a virtude da castidade. Por isso eu comecei falando, não tem só a ver com sexualidade, tem a ver com a forma que nós olhamos o mundo. O catecismo vai dizer que tem a ver com a integralidade da pessoa humana. Querido, o grande pecado, sim, não está no fruto, não está nas coisas. O sexo, ele é neutro. Bom ou mal é o que você faz dele. A comida é má? Responde para mim, a comida é má? Não. Claro que não. O que você faz dela é que é bom ou mal. A gente tem que entender que o pecado está na ação da desobediência. Deus falou para não comer. Ele falou que o fruto era amargo? Não. Falou que era venenoso? Não. Falou que era feio? Não. Mas ele falou para não comer. Então, a gente não é guiado pela atratividade das coisas. Nós somos guiados pela ordem que Deus deu para cada um de nós na nossa existência e na nossa vida. E o pecado é tentar burlar essa ordem. E o que acontece quando a gente burla essa ordem? Lembra que eu falei que todas as coisas refletem uma centelha divina?
Pois é. Então imagine que as coisas que Deus criou são como espelhos que refletem Deus. Então o homem, na sua beatitude original, não sei se vocês conhecem, é um santo que eu tenho muita devoção, chamado São Francisco de Assis. Ele chamava a formiguinha de irmã, ele olhava a flor, ele olhava os animais, ele via Deus. Isso é castidade pura e simples. Porque todas as coisas devem refletir a Deus. O pecado original faz com que eu pegue esse espelho que reflete a imagem de Deus e obrigue a refletir a minha imagem. Então, você olha para a pessoa e não vê Deus na pessoa, você vê algo, um objeto que você quer escravizar com o seu desejo. Você olha para o alimento dado pela graça de Deus e ao invés de ver ali um sentido divino, você quer obrigar que ele sirva aos teus desejos. E assim, todas as coisas. Aí deixa eu contar para vocês, nenhum relacionamento resiste a isso. Porque nunca a pessoa vai te satisfazer. Por isso que as famílias estão acabando. Por isso que os relacionamentos estão ficando descartáveis. Casais que se separam. Tem jovem que cada vez que se encontra está namorando uma pessoa diferente. Ah, por quê? Porque não serviu. Quem não serve é você, que quer obrigar os outros a refletir a tua imagem. E quando reflete você não gosta. Porque nós somos insuportáveis para nós mesmos. A castidade, meus queridos, é entender o seguinte: todas as coisas refletem a imagem de Deus. Então, quando o esposo tem a esposa, ele tem a imagem de Deus. Quando a esposa tem o esposo, ela tem a imagem de Deus. Quando o pai tem um filho, tem a imagem de Deus. Quando o filho olha para o pai, tem a imagem de Deus. Só que nós vivemos num mundo que está nos ensinando talvez a dimensão mais animal do amor. Sabia que o amor tem 3 dimensões? No português a gente é muito pobre, a língua portuguesa, nesse sentido que esvaiu o significado de amor. Mas no grego nós temos 3 dimensões do amor, cada uma profundidade diferente. A primeira dimensão do amor se define pela palavra grega eros, do qual no português tem uma palavra erótica. Mas eros aqui não tem a conotação somente sexual. Eros é o amor da sensibilidade, o amor sensível. Ele é real, mas é um amor escravo. Por que é um amor escravo? Porque eu só amo enquanto aquilo me causa prazer, de alguma forma. Então, se eu estou casado, se eu estou namorando e a pessoa não me causa mais um prazer, um bem-estar, que não necessariamente é a sexualidade, pode ser a presença, pode ser a conversa, pode ser o olhar. Quando isso já não me causa mais bem, eu descarto. Mas esse amor é o amor das sensações. Sabe quando a gente diz assim, olha lá, eu amo pureza? Quem gosta de pureza? Levanta a mão. Todo mundo gosta. Quem não gosta, quer alguma coisa errada. Esse amor é real? É ou não é? É ou não é? Claro que é. Só que é um amor que depende da sensação. Eu só amo a pureza enquanto ela está me causando o prazer, enquanto ela desperta na minha língua o gosto, o sabor e a saciedade. Depois que isso passou, esse amor não existe mais. Esse amor é muito pouco para nós dedicarmos uns aos outros. Esse é um amor que não tem castidade, que não exige a presença divina nas coisas. É um amor que escraviza. Um amor que obriga o objeto amado a nos causar sensações positivas. Segunda dimensão do amor em grego, filia. É o amor entre os homens. O amor de mãe para filho, de pai para filho, de irmão para irmão, de amigo com amigo. É um amor que já começa a sair da dependência da sensibilidade, mas nos causa dependência emocional, dependência da presença. É um amor que nos causa angústia quando há falta daquela presença. Não é verdade? Quem é casado sabe, o marido sai, às vezes tem que trabalhar à noite, ou como eu que é missionário, dorme fora, pregação, retiro, e aí você sente a
falta da presença. É um amor um pouquinho mais elevado que o eros, mas ainda é um amor que amarra na presença do objeto amado. Muitas vezes não quer deixar ir, não permite que seja feliz. Tem gente que, se a pessoa não está se sentindo bem, o cônjuge não pode se sentir bem. É a pessoa atazana tanto com o outro que faz se sentir mal igualzinho para ficar com ele. Porque que justiça é essa se você está bem, eu estou mal? Como é que você consegue estar bem? Não sei, criatura, o que tem dentro do teu coração? Não sou obrigado. Mas não, aí a gente fica numa queda de braço. Esse amor é o que transforma marido e mulher, amigo e amiga, amigo e amigo em inimigos. Aí começa a crescer uma disputa no relacionamento, não para se chegar a um bem comum, mas para provar quem está certo e quem está errado. Deixa eu contar para vocês, os dois estão errados. Nisso está parelho. Agora vem a característica sublime do amor. Ágape é o amor divino. É um amor tão grande, uma dimensão tão extensa. Imagine você um copo cheio d'água, mas até o talo assim. É impossível mover o copo sem derramar. Esse é o amor divino, o amor da castidade, um amor que em qualquer movimento ele está se derramando. Outro exemplo desse amor é a vela. Qual é o sentido da vela? Gastar-se, para nos iluminar. Se você chegar um criminoso aqui, a vela apaga? A vela apaga? Não. Se chegar aqui, eu chegar aqui muito bravo porque vocês não estão reagindo, a vela apaga? Não. Se eu chegar muito feliz, a vela apaga? Não. Ela continua se consumindo. Esse é o amor da castidade. Um amor que a qualquer desculpa ele quer se doar. Ele quer ser par. Ele não quer ser mais, ele quer ser par. É um amor que não se compara, que não mede merecimento. Aliás, o verdadeiro amor, ele não tem reciprocidade. Não sei se vocês já chegaram a essa conclusão. Não tem. Quem aqui é mãe? Tem como o filho de vocês devolver a dor lascada do parto, do seio rachando, da madrugada acordado, trocando fedor de merda, desculpa a expressão? Tem? Não tem. Tem como devolver um filho o sacrifício que um pai faz trabalhando sol a sol, se lascando? Não, não tem. Essa ideia de reciprocidade é uma mentira. O amor de verdade, ele não necessita de reciprocidade. Ele tem vontade de gastar-se. E aí volto lá no Gênesis. Quando nós fomos criados pelo amor e para o amor. A vida perde o sentido quando a gente deixa de amar, quando a gente deixa de praticar a virtude da castidade, de olhar nas coisas à imagem de Deus e querer nos gastar por ela. Tudo vai perdendo o sentido. Aí por isso que as mulheres estão olhando para o homem e estão achando os homens inúteis. Os homens estão achando as mulheres inúteis. Paulo vai dizer: e os homens trocaram o uso natural das fêmeas e se inflamaram de amor contra si. Porque se não há um amor com a castidade, se não há essa virtude impedindo que a nossa carne crie um egoísmo, tudo vai perder o sentido. E aí a única pessoa que presta é você mesmo. Eu acho que essa realidade está bem perto de todo mundo. Aí as coisas, acabou, você tira Deus das coisas. Acabou, querido, só sobra a morte. E aí a gente quer, a gente sabe que quando é ser humano fica com uma fome voraz, nada sacia. Nada sacia. Aí você vai comer aos montes, você vai se matar comendo e não vai sentir-se saciado. Você vai se matar bebendo, ou como eu, usando drogas, e nunca vai ser o suficiente. E você vai querer mais, e quanto mais você tem, mais as coisas perdem o sentido. A sexualidade acontece a mesma coisa. Se você não tem a castidade para viver a sexualidade de forma correta, de forma santa, de forma pura, você vai ter mais, e vai perder o sentido.
Meus queridos, o Senhor nos chama hoje, como Ele chamou Lázaro. Levanta-se, está morto, a vida está morta, as coisas estão morrendo ao teu levante. Levanta, abre os olhos, começa a me enxergar nas coisas. Começa a perceber que tudo fui eu que criei, tudo fui eu que te dei. Então todas as coisas têm que arremeter a Jesus. Quando na sua vida as coisas arremeterem a Jesus, elas começam a criar novo vigor, novo sentido. Aí eu não sei em que estado você chegou aqui hoje, como é que está o casamento, a família, mas eu tenho uma coisa para te dizer: diante de Deus, aos pés da cruz, nada está perdido, tudo tem solução, tudo é recuperado, a vida brota até mesmo nos ossos secos. Mas para eu enxergar essa possibilidade, eu tenho que praticar a virtude da castidade. Talvez daqui ninguém tinha a dimensão que era tão importante assim, a castidade, na verdade. Talvez as pessoas acham que a castidade é só para quem é virgem, mas não tem nada a ver com virgindade ou com a ausência dela. O voto de consagrar a sexualidade a Deus é uma dimensão da castidade, sim, mas não é porque é casado que tudo que é coisa é permitido. Não sei se vocês sabiam disso. Mas até mesmo dentro do relacionamento matrimonial, onde a sexualidade tem que tender à vida, se não tender à vida, já perde a castidade. Tem regra. O homem, quando olha a sua esposa, vê nela Maria. A mulher, quando olha o seu esposo, vê nela José. E deixa eu contar uma coisa interessante. Tanto José quanto Maria não vivem. Entendam, meus queridos. Independente da vida, do caminho que ela está seguindo, nós temos que olhar com o olhar da castidade. E não vai ser fácil. Eu não estou aqui para inventar historinha para você sair daqui com um curso de coach, medonho, meia boca, que fala para você que tudo não é fácil, mas é necessário. E como que a gente adquire? Em oração, pedindo a Deus e fazendo o nosso papel de praticar a virtude. Sim, porque a graça de Deus, Santo Tomás de Aquino vai nos ensinar que a graça aprimora a natureza. Mas se a natureza não tem nada, vai aprimorar o quê? Nada. Está entendendo? Vou usar uma figura de linguagem para ver se vocês percebem melhor essa realidade. Vamos pensar num bom pedaço de costela que vai ser preparado no fogo de chão. O que a gente usa para temperar? Qual é o tempero mais usado? Sal. Sal. O sal é um realçador natural de sabor. Você põe sal, a costela fica mais saborosa. A costela vira picanha? Vira filé mignon? Não. Mas a sua natureza, a sua condição natural é realçada. Assim é em nós a virtude. Para que a virtude ganhe uma dimensão celestial e espiritual, ela tem que existir no nosso coração, dentro da nossa capacidade humana. E aí quando bate na nossa limitação, o Espírito Santo vem como se fosse o sal, aprimora o sabor. Mas se você não buscar com as tuas práticas, com a tua consciência, com o teu coração, a castidade, não vai ter como essa virtude ganhar a dimensão espiritual, porque ela não existe. E como que eu faço? Pratica. Ela pratica. Claro que a nossa tendência sempre vai ser a carne. Daqueles 2 segundos da carne. O homem vê uma mulher vestida na alfaiataria do demônio, demônio. Sim, a carne vai tender, o olhar vai puxar, mas o que você não pode é consentir, ou seja, sentir de novo. O primeiro impacto, pá, não posso. Aí você fecha o olho, aí se belisca, olha para o lado, faz qualquer coisa. Porque o pecado está no consentimento. As mulheres, muitas vezes, vê o rapaz aí, moção, bem arrumado, que eu não sei porque o homem, quando casa, tem uma tendência a andar que nem eu fosse um mendigo, misericórdia. Porque a mulher não é ligada no físico, ela é ligada na aparência. Porque se dependesse da beleza física, eu acho que não tinha ninguém casado aí. É verdade, quem ria porque entendeu a piada. Aí de repente passa um rapaz lá bonitão, barulho feio, gravata, terno, uma roupa
forte, bem alinhadinha, passadinha. Ela é chamada a atenção. O que ela não pode é consentir. Ela tem 2, 3 segundos para pensar. Não, eu tenho marido, tenho esposo. Tem, eu vou escolher, eu falo, tem que ser fiel. E assim devagarinho a gente vai ganhando na prática da virtude. E o que acontece? A pedra que o demônio joga para você tropeçar, você vai construir um altar. Mas altar é feito de pedra? Claro que é feito de pedra. Eu sei que você lê a Bíblia, mas se você for conferir a história de Abraão, toda vez que ele tinha uma dificuldade, ele fazia um altar com uma pedra. Só que na época não era uma briga, era uma baita de uma pedra. Então quando ele chegava numa dificuldade, o que ele fazia? Consagrava para Deus. E ali em cima da dificuldade, ele queimava o holocausto, ele fazia o sacrifício. Então se você está diante de uma dificuldade, pega essa dificuldade e consagra para Deus. Transforma essa pedra num altar. Olhar de castidade. E pouco a pouco, meus queridos, pouco a pouco, com muito esforço. Por isso a virtude da castidade no homem diante de Deus é mais louvável do que as dos anjos, porque o anjo não tem corpo para sentir tentação, ele não tem carne para sentir concupiscência natural nele a virtude. O homem, para chegar a uma virtude, é com muito suor, muita dedicação, muita oração e muito trabalho. Mas que homens seremos então? Homens e mulheres, no caso, quando começamos pouco a pouco vencer a nossa carne com a virtude da castidade.